onde a gente acaba ali olhando bem se a pessoa entrega realmente o que a vaga exige, porque a publicidade, como todo mundo sabe, tem várias áreas dentro dela, então você tem que entender o que cada um faz. E nesse meio tempo já foram mais de 1.000 vagas fechadas, né? Que é um número que eu acho bem expressivo, sendo que uma delas eu fechei em 5 minutos, eu acho que nem inteligência artificial conseguiu fechar uma vaga tão rápido. Claro que a gente tem um sistema para isso e foi um freela, para ninguém achar também que foi uma coisa, nossa, uma vaga, não, foi um freela que precisava de agora para agora, onde tinha um profissional já na manga, próprio para aquele freela de um mês e deu super certo. Bom, qual que é a vida do recrutador sem o uso da tecnologia? Essa imagem representa bem. É aquele mar de currículos, você fica maluco ali, tendo que olhar 1.000 currículos para selecionar quem realmente tem o perfil da vaga. Então, quando a gente não tem tecnologia, esse lado manual de ficar ali vendo todos os e-mails, de entender quem atende o perfil ou não, é bem exaustivo. Então, a gente acaba levando muito mais tempo, conforme esse gráfico, para avaliar currículo. E o segundo maior tempo de todos é escrever a vaga. Porque escrever uma vaga não é tão simples, precisa realmente ter pontos importantes para quem vai se candidatar, fazer sentido com aquela pessoa, não pedir nada muito fora do que a vaga hoje, que a pessoa vai exercer no caso, né? Não adianta pedir lá conhecimento de matemática se a pessoa vai só escrever o dia inteiro. Então, tem que realmente ter a ver para puxar e atrair os talentos e ter interesse na vaga. No nosso caso, acho que uma coisa mais importante é sempre ter a pretensão salarial, ter o salário. Esse negócio de estar pedindo pretensão salarial, eu não concordo muito. Então, também as vagas elas precisam ter informações importantes, como o salário também, né? E aí, no final, sobra pouco tempo ali para a parte de entrevistas e a parte de feedback, que são as partes mais humanizadas, vamos dizer assim, onde você tem contato com o candidato, né? Bom, legal, mas a tecnologia chegou para isso, né? A tecnologia veio para facilitar a vida dos recrutadores. E hoje a gente já vê grandes plataformas usando tecnologia, né? A GUP é uma delas, se não for a maior, né? Eu acredito que seja até a maior da América Latina, onde a gente tem esses algoritmos inteligentes, que eles servem ali para, através de machine learning, enfim, fazer toda essa avaliação de currículo, que é a parte mais demorada, né? Conforme eu avisei ali. Pô, você fica ali muito tempo avaliando o currículo, e hoje essa plataforma ela já entrega, a tecnologia vai lá, filtra bonitinho, e entrega para o recrutador os perfis que realmente são aderentes àquela vaga, né? Facilitando demais a nossa vida. Bom, além disso, né, outras tecnologias que vieram importantes aí, eu vou trazer só algumas delas, mas também esses aplicativos, né, especializados, onde a pessoa, o candidato vai lá, faz um vídeo, se apresenta, conta um pouco mais da sua história, diz o porquê que aquela vaga, porque ele tem um perfil para se aplicar, porque ele é o candidato ideal. Então, isso também acaba facilitando bastante a vida do recrutador. Ele não precisa mais, pô, me conta aí, o que você fez, como é que é? Então, isso também ajuda para o recrutador, né? E também as realidades aumentadas e virtuais, principalmente para vagas, cargos, enfim, que exigem um conhecimento técnico específico, onde essa pessoa precisa, de certa forma, mostrar na prática que ela é capaz, que ela tem capacidade de preencher. Então, essas realidades também ajudam muito o recrutador a entender se aquele perfil é aderente com a vaga, né? Bom, legal. A gente entende que algumas empresas aqui, conforme eu já disse, a GUP, entre outras agora, a Vagas.com, acabou de sair uma matéria na Exame ali, de maio, dizendo que ela está integrando o chat GPT para a sua plataforma, então ela vai, de certa forma, ali, contar com aquela parte que eu disse, onde perde muito tempo escrevendo o post da vaga, então ela vai contar com essa tecnologia, um chat ali, desenvolver o script da vaga, bonitinho e tal. Mas é claro que conforme aqui a gente está falando, o chat GPT ele também oferece outras mil funções, né? Ele cria os roteiros das entrevistas, treinamento, comunicado interno, enfim, do candidato, ajuda na definição de valores, na dinâmica, na interação de funcionários, enfim, a tecnologia ela facilita a coisa pra caramba para o recrutador. Bacana, mas e para o candidato?
Ué, só o nosso lado é beneficiado? Não deveria, né, gente? Então, só a gente, recrutador, tem aí a tecnologia ao nosso favor? Não. Estou falando muito rápido, pessoal. Sabe que não palestra todo dia, então a gente fica aí, né, às vezes falando rápido, quer tomar o tempo de vocês, mas Tá obrigado boa a aí. velocidade, chefe. Tá boa a velocidade. Obrigado. Então, a gente também tem aqui as tecnologias que são a favor dos candidatos, né? Então, uma delas é o currículo digital. Bom, eu já tenho mais de 40, não sei se alguém aqui também tem a minha idade, mas sabe que antes você tinha que sair com 200 currículos debaixo do braço, ir lá no centrão de São Paulo, ficar distribuindo para um monte de lugar, batendo na empresa. Então, você passava o dia inteiro distribuindo currículo. Hoje, você, um dia ali, você distribui 1.000 currículos rapidamente, né? Então, tem os currículos digitais que ajudaram bastante os candidatos. As entrevistas online, que a pandemia fez com que isso crescesse e, do meu ponto de vista, veio para casa. As entrevistas online, elas ajudam muito e, pô, quem aqui hoje, estou vendo, São Paulo, tem que atravessar da Zona Norte e da Zona Sul para fazer uma entrevista de 10 minutos. Pô, isso é um tempo que não dá mais para perder, nem principalmente para o candidato, né? O computador estava lá no escritório, enfim. Então, as entrevistas online também vieram para ajudar, né, essa parte dos candidatos. E algumas empresas já disponibilizam esse QR Code, que é uma tecnologia antiga e tal, que eu não gosto, mas disponibiliza bastante aí para o candidato ter acesso a como está a evolução do processo seletivo dele, conhecer mais sobre a cultura da empresa, ver se realmente aquele processo que ele está participando andou, não andou, enfim. Então, também, hoje, dentro de casa, você consegue até trabalhar, né, dentro de casa, coisas que antigamente não tinha e a tecnologia veio para ajudar. Bom, dito tudo isso, nossa, deixa eu só um segundo. Já que temos hoje tecnologia para recrutadores, tecnologia para candidatos, está tudo perfeito. Não tem mais problemas, né? Mas será mesmo? Recentemente eu fiz uma pesquisa para entender das pessoas que usam plataformas de recrutamento digital. A gente teve aí 2.057 pessoas que responderam, para ser mais preciso, sendo que ninguém pulou essa pergunta. Ué, 68% acham que a experiência está sendo negativa, com tanta coisa que veio para facilitar o recrutamento, por quê? Outros aqui já não, nem né, uma minoria, não, nem querem participar, nem querem entrar nesses processos seletivos, porque já falam mal, enfim. Bom, então tem alguma coisa de errado, né? Ah, você recebe retorno das vagas que se candidata? 8% apenas recebe retorno. O resto, enfim, né, você vê que quase 60% raramente, os 25% daquela mensagem automática, simplesmente vai lá, obrigado pelo... Você não foi aprovado, obrigado, valeu, tchau. Então, bom, o que está acontecendo com tudo isso? Né? E aí a gente começa a ver que está faltando um lado humanizado de tudo isso. E aí, a gente vê que existe um desafio muito grande no recrutamento digital ainda. Né? Já está uma brincadeira aí, candidatos, porque está virando apenas um dado. A pessoa está virando um lead qualificado. Se ela tem um perfil, beleza. Se não tem, tchau. Né? Não passou pela plataforma, pela ferramenta, pela inteligência artificial. Né? Com isso, a gente percebe que grandes talentos começam a não querer participar desses processos. Porque, putz, tem que responder 200.000 perguntas, fazer até teste lá se eu entendo de veterinário com uma vaga de comunicação, umas coisas nada a ver, começa a ter muitos testes. Então, os talentos começam também a falar, putz, não vou, se é dessa forma, plataforma digital, não vou me recrutar, não vou me candidatar. E também, quando a gente usa 100% digital, essa parte humana, onde você vai entender a pessoa, etc., mas fica muito impessoal e também perde a graça para quem está se candidatando. Né? Então, esse está sendo um dos maiores desafios
quando você usa as plataformas de equipamentos digitais, né? Bom, mas finalmente, vamos falar do tema da palestra, acho que todo mundo já entendeu aqui, né? O que é humanizar o recrutamento? O que significa isso? Bom, eu acredito, como todos aqui devem acreditar também, que pessoas querem falar com pessoas. Você não quer falar com o robô mais. Você não quer ficar ali, poxa vida, né? Eu quero entender um pouco mais essa vaga. Eu quero tirar uma informação para ver se eu me aplico de verdade. Né? Tem tantas coisinhas que ajudam ali a pessoa a ter vontade de participar. E pessoas querem falar com pessoas. E se pessoas querem falar com pessoas, né? Como que a gente pode deixar isso melhor? Já que temos outras frentes do recrutamento, das plataformas, da tecnologia que ajuda a filtrar currículo, escrever o post da vaga, enfim, tratar principalmente o candidato como pessoa, é óbvio, não um número, não um dado, não só um papel, um LinkedIn, né? Ele é mais do que isso, né? Então, mensagens personalizadas durante o processo, tratar a pessoa ali de forma única, né? Poxa, ó, o processo está assim, a vaga congelou ou não congelou, se foi aprovado ou não foi, por causa disso, enfim, ter essas mensagens ajudam muito durante o processo, né? E, principalmente, atenção aos detalhes. É muito comum alguns recrutadores fecharam a vaga, putz, acabou meu trabalho. Na verdade, não. Você tem que ter cuidado com a pessoa da entrevista até quando ele começa na empresa. Tem onboard, mas ele vai fazer uma imersão de verdade. Ele está sendo acompanhado se aquelas tarefas que foi dita, se para aquilo que ele foi recrutado, ele está aplicando isso no dia a dia? Ou começaram a jogar tarefas nada a ver nas costas dele? Então, não adianta só a parte da entrevista e achar o candidato, você tem que acompanhar para ver se ele está feliz naquela empresa. Afinal, não é só a empresa que tem que estar feliz com o recrutamento. O profissional, principalmente ele, tem que estar feliz onde ele vai trabalhar. Né? Então, no final de tudo, o mais importante é o quê? O foco no bem-estar do candidato. Se essas pessoas não estão, né, felizes, elas não ficam na empresa. Se elas não ficam na empresa, retrabalho de recrutamento. E aí, gente, é a pior coisa. Alguém que não fica na empresa é a pior coisa. Então tem que ter foco nele. O que a gente faz dentro de tudo isso, que ele se sinta bem. Então, conversa com o candidato de verdade. Trata aquela pessoa, conhece melhor aquela pessoa sem julgamentos. Ah, isso é muito comum na nossa empresa. Tudo bem, né? Começa a conversar, a pessoa começa a se abrir, contar mais dos desafios que ela passou na vida dela, contar um pouco mais das experiências dela. Você consegue tirar muito mais informação do que estava no currículo. Mente, às vezes, a pessoa, às vezes, isso é muito comum, não sabe montar um currículo vendedor. Muitas pessoas têm síndrome do impostor, ou o que for, e daí você fala, meu, você é maravilhoso, nossa, mas você realmente você é um grande candidato para essa vaga, só que seu currículo não está passando isso. Às vezes, uma pessoa tem uma história de vida que você entende, né? Então, é importante conhecer melhor, sem julgar a pessoa, enfim, conhecer melhor aquela pessoa, né? Dar suporte. Então, toda essa parte, acompanhar a jornada do candidato, ver se está tudo bem durante todo o processo. Fulano, como foi a entrevista? Você gostou? Fez sentido? Legal. Ó, mudou o horário. Não deixa só o invite resolver isso. Dá uma avisada antes. As pessoas têm horário, se programam. É comum, às vezes, o cliente virar, a empresa e falar, não vou conseguir conversar agora. Pô, faltam 10 minutos da minha vida. A pessoa está preparada para aquilo. Você vai só... Muda o invite, ok? Então, você tem que ter um cuidado ali, humanizado com aquela pessoa. Então, quanto mais personalizado, melhor. E o mais importante de todos, né? O que mais falta. O tempo é o menor do feedback. Era o que era antes da tecnologia. Mas se a tecnologia chegou
para tirar o papel de avaliar currículos, toma bastante tempo, de escrever as vagas que toma bastante tempo, tem que dar mais feedbacks. Sincero, construtivo, que ajude aquela pessoa realmente a crescer na carreira dela. Não só, você não foi aprovado, pô, fez 10 baterias de fases, passou por 1000 coisas, você não foi aprovado. Mas por quê? Por que eu não fui aprovado? É importante que a pessoa saiba o motivo que ela não foi aprovada. Ah, é por comportamental? É por técnica? O que você pode melhorar para uma próxima vaga? Então, também, o feedback, sem dúvidas, é a parte mais importante de todo o recrutamento humanizado, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Bom, aí, dentro daquela pesquisa que eu fiz, eu perguntei, né? Bom, você se candidata para alguma vaga. Que tipo de feedback você gostaria de receber? E tem uma boa parcela aqui que gostaria de realmente um feedback personalizado, explicando o motivo por que ela não foi escolhida. Né? E aí eu te pergunto aqui para vocês, não é possível hoje, com tanta tecnologia no recrutamento, não preparar também o feedback? Eu vou dar um exemplo. Eu abri uma vaga esses dias de diretor de criação para uma agência. E o background desse diretor de criação é exatamente direção de arte. Ele tem ter sido diretor de arte para assumir essa cadeira também. Ele não pode ter sido redator. Ele tem que ser diretor de arte. Aí eu recebi currículo de atendimento, currículo de planejamento, currículo de estagiário, currículo de todo mundo mandou currículo para lá. E às vezes acontece que a pessoa só vê o salário, né? 30 mil por mês, eu quero. Pô, calma, você vai chegar lá. Não. Bom, responder um a um, gente, é muito difícil. Tem que virar, vocês só vão fazer isso o dia inteiro. Mas se existir uma tecnologia embutida onde ela pode dar um feedback personalizado, olha, obrigado, mas a gente avaliou o seu currículo aqui, precisa ter mais experiência. Olha, para você alcançar um dia trabalhar nesta área ou exercer esse cargo, ou cargos parecidos, vagas parecidas, de repente faz um curso assim, assim, assado, se aprimora em algum esse segmento, enfim, poderia a tecnologia oferecer isso se ela for treinada? Poderia, mas eu acho que não tem ainda. Né? Então, o feedback realmente ainda falta muito no recrutamento. E eu vou dar um exemplo do que a gente fez aqui na empresa, recentemente. Paulo se candidatou. Como todo processo seletivo, existem fases até chegar na entrevista com o recrutador. E o Paulo ele não passou no teste do script ali, de responder algumas perguntas. E a gente chamou ele no WhatsApp e deu ali, dizendo o motivo, o que ele selecionou que de repente não fazia sentido para aquela vaga. E aí a gente teve uma surpresa muito boa, por mais doloroso que seja dar feedback negativo, onde ele achou maravilhoso, transparente e aberto. É a primeira vez que acontece na minha experiência, é bem importante. A gente está falando de um profissional, de um cargo de diretoria, que tem aí mais de 20 anos de experiência no mercado. E ele ouviu o feedback e com certeza ele vai melhorar. A gente identificou que faltavam algumas coisas de liderança. E nesse ponto aqui, é o mais importante. Você tem um executivo de conta júnior, ele é o diretor de criação da vaga. E aí você vira para um júnior que está aprendendo e pede para o profissional fazer um briefing, entregar o mais rápido possível. A liderança também tem que ser humanizada. Né? Fica chateado porque a ideia não emplacou? Como assim? Fica chateado? Poxa, você trabalha com isso, você tem que pensar em novas ideias. Né?
Então, a gente também tem esse cuidado sempre com as pessoas, pelo menos na minha empresa, né? Bom, então esse é um exemplo de feedback aí que é mais importante personalizado, né? E é claro que a gente tem resultados positivos quando o recrutamento é humanizado, quando tem cuidado com a pessoa do começo ao fim, né? Então a gente tem alguns aqui, né? Óbvio que o candidato vai ficar mais satisfeito, sendo aprovado ou não na vaga. E pode ter certeza, se aquela empresa teve cuidado com ele do começo ao fim, por mais que ele não seja aprovado, ele vai falar bem da empresa, ele vai tentar novamente numa outra vaga, ele não vai desistir da empresa, porque ele viu que teve cuidado com ele. Não foi só simplesmente, ó, você tem um perfil ou você não tem um perfil, obrigado. Não é isso. Você retém talentos, né? Você entra no lugar, acho que qualquer um que for trabalhar num lugar hoje e percebe que existe cuidado com você, cuidado com aquele seu colega de trabalho, você vai querer mudar de empresa? Você vai querer já sair dela? Então, você retém talentos quando você tem um recrutamento mais humanizado. A mesma coisa de novo. Mas se você retém talentos, você tem baixa rotatividade. E olha que se você vai trabalhar num lugar que você entra, dá 2 meses, já saíram 10, 20 pessoas, não para de sair gente, chega gente, algum problema tem. Então, você também consegue, ali, de certa forma, reduzir e para o negócio de uma empresa, é a melhor coisa no mundo, você não precisa ficar treinando toda hora a pessoa para exercer aquele cargo. E pessoas que estão felizes onde elas trabalham, elas repassam a cultura, elas ensinam, e isso a empresa começa a rodar sem necessariamente ter a diretoria toda hora puxando ali o pessoal para entregar resultados. Bom, algumas empresas já estão fazendo isso. A IBM é uma dessas, onde ela usa a inteligência artificial no recrutamento, mas ela trata as pessoas de forma individual, tem o contato humano com elas, não simplesmente só o robô, só e-mail. O e-mail é muito frio. Você já manda um WhatsApp, você já começa uma ligada, 5 minutos, já muda o jeito que você trata essa pessoa. A Ibanks também já faz isso, né? Então, ela valoriza o candidato, na entrevista digital, mas seja digital, tem um cuidado com o humano, eu te lá atrás, quer te conhecer melhor, sem julgamentos, te entender. Hoje em dia, é melhor você contratar alguém que tem não tanto conhecimento técnico, que são os hard skills, mas que tem soft skills incríveis, e você pode treinar essa pessoa no conhecimento técnico para ela crescer lá dentro, porque é uma pessoa que inspira, é uma pessoa do bem, e contratar um mau caráter habilidoso, gente. Nossa, o currículo dele é incrível, mas nossa, mau caráter. Então, será que, né? E a Heineken, que eu acho o mais legal de todos, que além de focar nessa parte de experiência personalizada, ainda fica aberta a receber feedback, disseminado. O que você achou do processo? Você gostou? Tem enfim, alguma coisa que ficou clara? Então, isso é um grande exemplo. Poxa, participei de um feedback, alguém não me retornou, a vaga não ficou tão clara, enfim. Vamos melhorar esse ponto? Foi um ponto identificado aqui. Vamos melhorar esse ponto. Então, são coisas que ajudam bastante. Então, no resumo, a tecnologia realmente veio para ajudar, veio para facilitar os dois lados da moeda, seja o profissional ou o recrutador, mas se a gente parar de ter esse olhar humanizado, dificilmente as pessoas vão ficar na empresa, dificilmente as pessoas vão se sentir seguras em participar de alguns processos seletivos. Então, o lado humanizado, eu defendo que ele não pode acabar jamais, tá? Bom,
Óbvio que eu usei também tecnologia a meu favor para montar a palestra, né? Hoje em dia a gente tem que usar a nosso favor sempre, né? Mas sem deixar de ser humanizado. Obrigado, pessoal. Essa aqui é quem quiser me adicionar no LinkedIn, fazer conexão, entrar no banco de talentos, ter acesso a todas as vagas que a gente trabalha, somente vagas da comunicação. Boa parte delas são de agências de publicidade. Fiquem à vontade para me adicionar, pode chamar no chat, inbox. Eu demoro um pouco para responder, porque eu recebo bastante mensagem, mas eu respondo a todos, e não são mensagens automáticas, não são copy e cola, por isso. Fiquem à vontade. Muito obrigado a todos, viu, gente? Obrigado, Alexander. Pessoal do Zoom, tem algumas pessoas aqui, 14 pessoas. Obrigado também por acompanharem aí online. Fico muito feliz aí com a presença de todos. Estou aberto aí, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma crítica, né? A gente está sempre aberto a receber críticas. Então, fico aberto aí a todos. Se não, muito obrigado e até a próxima. Uma pergunta. Sobre a organização do lado do recrutador agora. Eu soube muito mais do candidato, né, do que o outro. Eu faço parte disso, eu fico olhando as pessoas, escolhendo as pessoas, só que, assim, conto nos dedos qual foi o candidato que lembrou da vaga que eu peguei, que, sabe, são muitos poucos. Então, tipo assim, eu vejo, claro, isso, o emprego, né, que a pessoa está buscando a vaga, é o interesse dos dois. Eu quero alguém para trabalhar aqui comigo. Ele quer um trabalho, precisa de, né, treinar. Vive de luxo só. Como que você me explica isso? Eu vi muito mais, você me deu muito mais exemplo de candidatos, né? Sim, eu concordo. Até porque eu passo por isso. Sim. Né? Todo currículo que a gente abre, a gente torce para ter aquela pessoa. É incrível. Uhum. Putz, meu, achamos. Aí não é, você fala, meu Deus, vamos para o próximo. E dá para perceber, eu dou consultoria de carreira, e eu acredito que com o digital a galera começou a ficar dando tiro de canhão. Pega um dia e fala, esse dia eu vou mandar currículo. E aí sai mandando, para tudo que é lugar. E, na verdade, tem sentido de sniper. Você tem que olhar, tudo que está sendo solicitado aqui faz sentido. É muito melhor para quem está se aplicando, porque ela sabe para onde ela está se aplicando, que é o problema que eu acredito que você deva passar com que nem eu passo. Ela sabe onde ela está se candidatando, então, de certa forma, ela já consegue ali ter noção. Né? Você, por acaso, você representa uma empresa ou você tem uma consultoria de recrutamento? Já é mais do que caminho andado, porque no meu caso, eu só posso contar quem é a empresa na entrevista. Sim, sim. Agora, pô, se uma empresa, você procurou mais saber daquela empresa? E as pessoas esquecem que quando elas participam de processos seletivos, se ela não tratar o recrutador de forma humanizada, o recrutador nem vai lembrar que ele existe mais. E lá na frente, se foi um papo legal, poxa, quantas vezes, eu acho que você já passou por isso, a gente, nossa, eu gostei tanto daquela pessoa, mas escolheu aquela outra. Aí você fala, poxa vida. Aí faz uma vaga, você lembra na hora, você fala, meu, tem uma vaga para você aqui. Porque existe uma troca de verdade. Hoje em dia está todo mundo robotizado demais. Entra na entrevista, já entra nervoso, bravo com o recrutador. Mas você tem a ver com isso, que faz um ano que estou procurando emprego. Então, tá bom, vamos. Tomara que eu te ajude agora. Né? Aí você faz uma pergunta, por que você quer saber? Para te conhecer melhor. Outro dia eu entrevistei uma menina, outro dia não, né? Já tem algum tempinho. Aí eu comecei a perguntar para ela algumas coisas, porque eu queria conhecê-la melhor, porque tecnicamente eu já tinha validado. Ela é da minha área, então para mim tecnicamente é muito fácil. Eu não vejo motivo para você querer saber disso. Então tá bom. Bom, você passou naquela agência, você passa trabalhando com fulano, o que faz diferença? Bom,
Então, para continuar nesse tom, você quer a vaga? Parece que você não quer a vaga. As pessoas só querem que ligue e fale, ó, aprovado. Começa amanhã, R$50 mil. É isso. Eu respondi sua pergunta. Ou não? Você quer, mas aí também eu acho que é a cultura da empresa. Você trabalha numa empresa. Sim. Se a sua empresa tiver cuidado com os profissionais, sempre lá, vendo se eles estão bem, porque ser recrutador, gente, é um cansaço mental gigantesco. Mas. É quase psicólogo. Aham. Você fica debatendo ali, as pessoas. Você sai até carregado, mas fala, meu, preciso tomar um banho de descarrego. Nossa senhora, cada pessoa é uma história, é uma energia. Então, tem que ter um cuidado da empresa, de vir saber se aquele computador está bem, se mentalmente está bem, se ele precisa de ajuda. Vou dar um exemplo. A Wanda trabalha comigo. A gente divide total, para ninguém ficar sobrecarregado. Se a Wanda, naquele dia, levantar a mão, não estou bem para entrevistar, ela não vai entrevistar. Porque você precisa estar bem para entrevistar. Senão você já vai nervoso, já vai estressado. Então, para mim, se a empresa não tiver o cuidado, ele não vai conseguir transmitir tudo isso. Não vai ter cuidado com o próximo, não vai ter empatia. E, infelizmente, na maioria das vezes, ele tem um time gigantesco para fechar a vaga. A empresa está batendo ali na tecla. Já fechou? Já tem gente? Mas você me falou ontem da vaga? Calma aí. Então, de certa forma, a empresa também tem que ter um cuidado com o recrutador. Tá? Tem um endomarketing melhorzinho, uma comunicação interna melhor, uma conversa próxima, estimular sobre o diretor. Como é que está? Você está confortável fazendo isso? Você está feliz fazendo isso? O lance do recrutador, eu nem acho que é o problema em si, mas é porque a gente já mudou nossos fatos. É muito difícil encontrar isso e conseguir acertar. Eu já contei quantas vezes igual, né? Você falou, e assim, quantos funcionários muito pouco. Muito pouco. Então, assim, ultimamente eu não estou mais contratando porque é muito baixo. Né, o resultado que me dá essas empresas. Então, às vezes, eu prefiro então bater porta em porta aí na faculdade, que é também uma coisa difícil. Parece que eu vou na sala, deixo na carteira do aluno, né? Falo, então aqui, tá aqui, né? Se quiser, depois de. Estou nesse nível já, assim, dizer, né? Só que é muito difícil isso do candidato. Assim. Gente, respondam o recrutador no LinkedIn, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, quando você vai recrutar pelo LinkedIn, é loteria. Você manda para 50 pessoas, 5 respondem, 3 não têm interesse. É exaustivo. E assim, quando responde é 3 meses depois, né? Olha, eu estou interessado, mas já foi. Né? E você vê que a pessoa visualizou. Então, assim, respondam. Mesmo que a vaga não tenha sentido naquele momento para você, está feliz, mas não estou trabalhando. Mas eu acho que vocês ouviram isso de outra pessoa. Eu inventei essa frase, seja egoísta com sua carreira. Faça network. Quanto mais recrutador te procurando, melhor. Alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho uma, Alexander. Quem está falando? Marco Antônio, aqui de Manaus. Rafa? Marco Antônio, aqui de Manaus. Ô, Marco Antônio, outro Manaus, pô, que legal. Eu trabalho na Moto Honda da Amazônia e, assim, antes de entrar lá novamente, né, eu tive um primeiro ingresso e saí da empresa, fiz um acordo, depois trabalhei fora da Honda uns 3 anos, retornei como terceiro e, no final das contas, retornei para a Honda. Novamente, estou lá agora já há quase 5 anos. Mas nesse meio desses 3 anos, eu passei por um processo seletivo, olhando para o lado do candidato, né, a questão da falta da humanização, né, que eu cheguei num ponto que eu passei diversos processos, como você comentou, seletivos. Aí chegou no final da entrevista, eu sabendo que ele já tinha poucos candidatos, e poucos dali, pelo que eu conversava com os outros candidatos, se enquadravam na vaga. E aí chegou um momento da entrevista que ele fez a seguinte pergunta:
por que eu devo te contratar? Aí eu virei assim para ele e falei, olha, meu amigo, você tem uma vaga. Eu estou disposto a entrar nessa vaga. É uma troca. Você precisa de um colaborador no meu perfil e eu preciso de emprego. Para mim, eu acho que é o mais justo possível, é uma troca justa. Né? Se você me ofereceu o valor justo, agora ele não queria